Bom dia, amados irmãos e amigos que participam conosco na EBD, no canal IBBC. Eu sou a Tereza Braz, sou professora da classe Boas Novas e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos continuar, mas antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos dás de podermos estudar a tua santa palavra. Eu creio que para todos nós é um privilégio poder hoje termos contato com a tua palavra, Deus. Podemos ler, podemos estudar. Eu louvo o teu nome e te agradeço por isso. Mesmo, Senhor, em tempos difíceis como nós estamos vivendo, como a tua palavra é viva e eficaz, ela permanece para sempre. E ela tem permanecido entre nós, para nós estudarmos. Mesmo assim, de maneira virtual, nós temos estudado a tua santa palavra, Pai. Fica conosco nesta manhã, neste dia, estudando a tua santa palavra, Pai. Obrigada por tudo. Abençoe a vida de cada pessoa que há de estar ouvindo esta palavra. Que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração, em cada vida, nos ajudando para compreendermos mais e mais a tua santa palavra e para vivê-la também, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Como falei, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. No domingo passado, nós estudamos no capítulo 4, dos versículos de 13 a 18, que ali falava sobre os mortos e a vinda, a segunda vinda de Cristo. Eu quero apenas recordar rapidamente, nos versículos de 15 a 17, os ensinos que Paulo passou àqueles crentes ali em Tessalônica. Nós fizemos uma pergunta, e a primeira pergunta, nós vamos ver a segunda hoje. A primeira pergunta que nós fizemos no domingo passado foi: como ficaria os corpos dos que morreram até a vinda de Cristo? Ou seja, até a segunda vinda de Cristo. Paulo, ele explica que o cristão, ao morrer, o seu corpo físico volta ao pó, mas o espírito vai para a posição, ou seja, para a presença de Deus. E hoje nós vamos ver a segunda pergunta, que nós podemos ver assim: eu acredito que aqueles crentes lá em Tessalônica, eles tinham estas dificuldades. Por isso, Paulo escreveu aqui no capítulo 4 e também no capítulo 5, que nós vamos ver. O cristão que morre antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, é excluído de participar da sua vinda gloriosa e do seu reino? Não. No versículo 14, Paulo explica que Jesus morreu, ressurgiu, e assim também os que dormem em Cristo, os que morreram em Cristo até a sua vinda, Deus, mediante Jesus, tornará a trazer juntamente com ele. Todos os cristãos ressuscitarão e tomarão parte na vinda de Cristo e do seu reinado. No versículo 16, nós encontramos que é o próprio Senhor Jesus que voltará. Ele está escrito ali que o Senhor mesmo, ele descerá do céu, ele voltará. Não é nenhum anjo, não é nenhum homem ou qualquer outra criatura, mas é o próprio Senhor Jesus, mediante o brado da voz do arcanjo. Quando soar a trombeta de Deus, então Jesus Cristo vai voltar. Esse arcanjo que Paulo fala aqui, os estudiosos dizem que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele estava intimamente ligado com o povo de Israel. Em Daniel 10:13, esse arcanjo, ele era chamado ou conhecido como o primeiro dos príncipes, um lutador. E em Apocalipse 12, 7 e 9, nós lemos que ele, esse arcanjo Miguel, e seus anjos, eles lutavam contra o dragão, a antiga serpente, e eles venceram. Eles prevaleceram pelo poder de Deus. Então agora nós vamos ver
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos ver então essa ordem que Paulo estabeleceu e ensinou ali a igreja de Tessalônica e para nós também. Então ele fala assim, no versículo 16 de Tessalonicenses 4, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa questão, essa frase, morreram em Cristo, ela é um pouco polêmica, porque e os que morreram então antes de Cristo, antes da era da igreja, ou os que morreram lá na era do Antigo Testamento, como ficaria então a situação deles? É uma pergunta que muitas pessoas às vezes fazem. Eles não morreram em Cristo, ou seja, na época depois que Cristo veio, morreram antes, lá no Velho Testamento, antes da vinda do Messias, antes da era da igreja. Porém, em Gálatas 3, de 22 a 27, nós lemos que eles estavam guardados debaixo da lei pela promessa da fé, que haveria de ser revelada em Cristo Jesus, o Messias. Então, todos eles, todos nós, todos os que creem em Jesus Cristo como o seu Salvador, esses também ressuscitarão. A Bíblia não declara quando há de ser a ressurreição de todos, porém, a Bíblia ela fala que a ressurreição de todos os mortos ressuscitarão. Pode não ser no mesmo tempo, mas todos ressuscitarão para se apresentarem diante de Deus. Então, a primeira coisa é que os mortos ressuscitarão primeiro. Em segundo lugar, na ordem aí, nós vemos que no versículo 17, Paulo fala assim, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo. E eles, e todos nós, iremos ao encontro do Senhor nos ares. A palavra arrebatamento, ela é derivada do verbo levantar, ou seja, levantar algo com muita rapidez, carregar pelos ares rapidamente. E a Bíblia fala de alguns tipos de arrebatamento. Por exemplo, em Atos 8:39, nós lemos que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E daí os que estavam com ele não viram mais para onde ele foi. Foi assim, rapidamente arrebatado e sumiu. E o pessoal que estava com ele não viu mais. E nós temos ainda outros exemplos. Por exemplo, Paulo, ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e assim por diante. Esse arrebatamento se dará com o Senhor nos ares. Lemos lá em Efésios 6, versículos 12, que os ares são as regiões celestiais, onde está o príncipe deste mundo, os principados, as potestades se encontram lá, então, nos ares, nesses lugares. Por isso é que o arcanjo Miguel, que nós falamos há pouco, ele que é o príncipe lutador, ele dará o seu brado e fará a escolta dos filhos de Deus até a presença do Pai, onde esses ficarão para todo o sempre. Nós lemos então também em Coríntios, 1 Coríntios 15, dos versículos de 49 a 54, que Paulo diz ali aos Coríntios que isso é um mistério, essa transformação, esse momento do arrebatamento é um mistério. Ele diz que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos, na época em Cristo voltar a segunda vez, nem todos estarão mortos, mas todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão, como nós falamos primeiro, e nós todos, tanto os mortos quanto os vivos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos revestidos de imortalidade, porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Nós seremos todos transformados na imagem do celestial, para estarmos para sempre com o Senhor. Não sei se você já parou para pensar neste momento do arrebatamento de Cristo, da igreja dele, ele levando a sua igreja
para os lugares celestiais. E este momento em que Deus irá recriar milhões de pessoas mortas, cujos os corpos estão espalhados, enterrados, deteriorados, espalhados pelas praias, mares, pelas selvas, pelos penhascos, em todo o mundo, num momento muito rápido. Lá em Coríntios 15:52 diz que é num abrir e fechar de olhos, todos os corpos serão transformados, adaptados para uma nova cidade, um corpo diferente para estar e para morar com o Senhor Jesus Cristo. Não sei se você parou para pensar também na rapidez desta viagem espacial. Acredito que é um abrir e fechar de olhos, talvez um tempo apenas de você dar um respiro, um suspirar. Você já sai daqui, você já estará nesta cidade. Não haverá necessidade então de oxigênio, como os astronautas precisam para fazer as suas viagens. Será uma viagem rápida, porém única e maravilhosa, onde todos os cristãos da terra irão para o céu, estarão indo para o céu com o Senhor Jesus Cristo para ficar para sempre com Deus, numa alegria perene, sem dor, sem mágoa, tristezas, não haverá mais choro, tudo há de ser perfeito ao lado do Deus perfeito. É por isso que Paulo, ao concluir o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque essas palavras trazem alegria para o cristão, traz conforto, traz esperança em meio às lutas e perseguições. E para os crentes lá de Tessalônica, eu acredito que nada melhor de Paulo falar estas palavras, porque eles eram perseguidos, eles ouviam ali falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então, Paulo falou para eles ali: consolai-vos uns aos outros. E a nós também. E vale a pena nós perseverarmos buscando ao Senhor, porque Ele virá arrebatar a sua igreja. Não sabemos quando, mas Ele virá. Agora nós vamos para o capítulo 5, que vai falar sobre o dia do Senhor. Então nós falamos sobre o arrebatamento até aqui. Agora no capítulo 5 vai falar sobre o dia do Senhor, ou seja, o julgamento do Senhor. Eu quero fazer assim um paralelo entre o arrebatamento e o dia do Senhor. São acontecimentos futuros, porém distintos. O arrebatamento, como nós já falamos, é um mistério, ou seja, uma verdade que era outrora, lá no Velho Testamento, desconhecida. Porém, agora foi revelada por Deus aos apóstolos e eles transmitiram às igrejas primitivas, inclusive Paulo transmitiu à igreja de Tessalônica e a nós também através da sua palavra. Hoje nós sabemos que haverá ressurreição, que todos os cristãos serão arrebatados e juntamente nós encontraremos com o Senhor nos ares. Sabemos que no arrebatamento será consumada a eterna e grande salvação que Deus tem prometido àqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Romanos 8, 9, 10 e Mateus 16, 16. No arrebatamento, seremos salvos da ira do grande dia do Senhor e seremos salvos pela vinda de Jesus Cristo, seu Filho. Ou seja, tudo isso vai acontecer no arrebatamento. Romanos 5, 9 e 10. No arrebatamento, Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo, virá resgatar a sua noiva para salvá-la do grande dia da ira do Senhor. O dia do Senhor é um dia de julgamento, não é um dia de 24 horas como nós podemos pensar, mas será o dia do grande julgamento do Senhor. Em 1 Pedro 3, 10 e também em Tessalonicenses 5, 2, nós vemos que o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos se dissolverão. A terra, as obras que nela há, serão descobertas. E no Antigo Testamento nós já encontramos várias profecias que também falam que esse dia de grande angústia, de grande vingança, esse dia do Senhor,
É o dia que Deus vai julgar as nações que oprimiram Israel, que até hoje oprimem Israel. Será um dia de sofrimento, um tempo de violência, de ira, da grande tribulação, como diz em Apocalipse 6. A ira do Cordeiro se manifestará e ninguém subsistirá à ira do Cordeiro. Então, diante de tudo isso, o que é que o homem precisa fazer? Primeira coisa é crer pela fé em Jesus, crer na palavra de Deus, crer em Jesus e receber Jesus, receber o perdão dos seus pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Crer em Jesus, não apenas crer que ele existe, não apenas crer que ele veio, que morreu, que ressuscitou, crer na história de Jesus, mas crer verdadeiramente em Jesus pela fé. A segunda coisa é perseverar na fé. Em Mateus 24, 13, embora esse versículo seja mais apropriado para a nação judaica, mas ele serve para nós também. Perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É o justificado por Cristo, ele vive pela fé. Se ele se recuar, se ele não perseverar, Deus não tem prazer nele. Está escrito em Hebreus 10, 38 e 39. A terceira coisa que eu vejo é que nós, cristãos, o homem precisa vigiar, porque nós não sabemos quando Jesus virá para arrebatar a igreja. Mas em toda a Bíblia nós temos esse apelo, esta orientação para vigiar, para estarmos apercebidos, sempre vigiando a fé, sermos prudentes, não como aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As prudentes, elas tinham tinham vasilha, elas tinham azeite e tinham as lâmpadas, elas estavam preparadas. As nécias não tinham nada disso. Quando o noivo veio, elas perderam a oportunidade de entrar e perderam, então, a vida para estar com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos, então, estudar agora no capítulo 5, o dia do Senhor, o dia de julgamento. Paulo, ele começa falando aqui no capítulo 5 sobre os tempos e épocas. Mas o que seria isso? Será um tempo onde Deus vai restabelecer o contato direto com a nação judaica, com o seu povo de Israel. Quando nós estudamos a Romanos, nós vimos no capítulo 9 que Paulo concentrou o seu ensino sobre o passado de Israel. Deus, desde o princípio, ele fez uma aliança com Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação, independentemente do que Abraão fizesse, se obedecesse ou não. A promessa de Deus foi e é irrevogável, baseada na sua graça e na sua misericórdia. Sabemos que Israel sempre tropeçava em alguma coisa, mas Deus permaneceu com a sua promessa de restaurar Israel. No capítulo 10 de Romanos, nós aprendemos sobre o presente de Israel. Praticamente agora, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, Israel está de molho para Deus. É um tempo em que Israel pode, pela graça, ser salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Israel pode, pela fé, invocar o nome do Senhor, como está escrito lá em Romanos 10, 8 a 10, e ser salvo. Porém, no capítulo 11, nós vimos sobre o futuro de Israel. Diz no versículo 2 do capítulo 11 de Romanos, que Deus não rejeitou Israel para sempre. Israel está na cadeira, como nós falamos, aguardando esse tempo da ira de Deus e também da libertação do remanescente do Senhor. Romanos 11, 5. Esse é o tempo de restauração que Israel, que Paulo fala, então, aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nos versos de 1 a 3. Paulo escreve que não haveria necessidade de ficar falando muito sobre o assunto, sobre os tempos e épocas, porque
os crentes ali de Tessalônica, eles sabiam, porque ali existiam muitos judeus, então eles sabiam que lá no Velho Testamento, Deus exercia o seu juízo. O dia do Senhor sempre acontecia lá. Quando Israel desobedecia, Deus então exercia o seu juízo. Quando Israel obedecia, Deus exercia sua graça, sua misericórdia sobre aquele povo de Israel. Muitas vezes Deus fez os inimigos de Israel marcharem contra Israel, exercendo ali o seu juízo, e outras vezes Deus livrava Israel. É por isso que Paulo escreve então que não haveria necessidade dele falar tanto sobre o dia do Senhor, porque a igreja ali em Tessalonicenses conhecia esse dia do Senhor. Sendo assim um tempo em que o Senhor Jeová vai interferir diretamente na sua nação, né, de Israel, será um tempo também de julgamento das nações que oprimiram e que oprimem Israel. Inclusive aos apóstatas de Israel. Vai ser um tempo realmente que Deus vai libertar, mas também Deus vai exercer o seu juízo sobre estes povos. Nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, Israel aguardava o restabelecimento do reino, que quando Cristo viesse, ele ia estabelecer o seu reino, o reino de paz. Tanto que eles fizeram a pergunta naquela época: restaurarás tu o reino a Israel? Jesus respondeu para ele: a vós não compete saber quando ou em que épocas, está escrito lá em Atos 1:6. A vós não compete saber os tempos e as épocas. Então, é isso que em 1 Tessalonicenses 5:1, Paulo está escrevendo ali para os crentes de Tessalônica. Para o Pai está reservado um tempo por sua própria autoridade, mas Paulo instrui aos Tessalonicenses que eles deveriam estar atentos, porque esse dia do Senhor vem como ladrão. Será um dia inesperado e apanhará de surpresa a humanidade, que estará tranquila numa atmosfera de paz. Esse dia trará destruição, não no sentido de destruir a terra, mas será um tempo de perda do bem-estar, perda da alegria de viver. Muitos procurarão a morte, não terão mais propósito de viver, eles não acharão a morte. Enfim, esse dia que virá como um ladrão trará a grande ira do Senhor sobre os descrentes, aqueles que não receberam Jesus pela fé, e também para a sua nação. Aí, esses que não têm compromissos com Deus, esses que não têm compromisso sério com Jesus, que estão em trevas, como diz também aqui nos versículos seguintes, a esses virá o grande dia do Senhor. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não será surpreendida, porque nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, nós pela fé recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós estaremos fora do perigo, porque nós já fomos arrebatados e estamos para sempre com o Senhor. Aí nos versos de 4 a 11, Paulo ensina aos Tessalonicenses coisas muito importantes para eles e para nós também. Veja o que Paulo ensina. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Aí Paulo fala também, vós sois filhos da luz, sois filhos do dia. Deus não nos destinou para a ira, para o grande dia do Senhor, mas Ele nos destinou para alcançarmos a salvação em Jesus Cristo, seu Filho. Assim sendo, Paulo exorta aqueles crentes lá em Tessalonicenses e também a nós hoje: não durmamos, pois antes vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios e revistamo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Vivamos sempre juntamente com o Senhor, que morreu por nós. O Senhor morreu por nós. E além disso,
Ele é o nosso Rei eterno, Ele é o Rei dos exércitos, o Rei dos reis, que venceu. E se nós estivermos com Ele, juntamente com Ele, nós venceremos também. Aí Paulo fala, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Para nós hoje, essas orientações contidas nestes versos de 4 a 11 são um alerta para pensarmos que nós fomos redimidos por Cristo. Estamos numa nova posição, como nós já estudamos lá atrás. Estamos em honra ao lado do nosso Salvador, que se entregou por nós. E então precisamos estar em vigilância, em alerta e viver desde agora em união com o Senhor Jesus Cristo. Assim, nós vamos encerrar aqui. No próximo domingo, nós continuaremos estudando no capítulo 5, dos versos 12 em diante. Deus abençoe, que possamos pensar realmente nesta realidade que vai acontecer. Um bom domingo para todos.